Rio de Janeiro, 2024. Sempre achei que conhecia todos os segredos da minha família. Que tola pretensão. Naquele fim de tarde de março, enquanto observava o caixão de tia Celeste descer à sepultura, algo dentro de mim gritava que havia muito mais por trás daquela mulher do que suas aulas de piano e seu eterno status de solteirona da família. Tia Celeste morreu como viveu, discreta e elegante. Um derrame silencioso durante o sono, aos 75 anos, vestindo sua camisola de cetim azul marinho. Foi encontrada por Dona Zuleika, a fiel empregada que a servia há mais de 3 décadas. Parecia que estava sorrindo, Dona Helena, disse-me a senhora, entre lágrimas contidas. O velório aconteceu no cemitério São João Batista, aquele mesmo onde, segundo mamãe, tia Celeste ia todo dia 15 de cada mês depositar um lírio branco em um túmulo que nunca revelou a ninguém. Esse mistério sempre me intrigou, mas mamãe dizia que era apenas uma das manias da tia. Como única sobrinha que mantinha contato regular com ela, visitava-a todos os domingos para um chá com biscoitos amanteigados. Fui nomeada sua inventariante. Ela confia em você, Helena, disse-me certa vez, com aquele seu olhar penetrante que parecia guardar verdades indizíveis. O apartamento de tia Celeste, na Rua das Laranjeiras, era um portal do tempo. Móveis antigos, um piano de cauda Steinway que ocupava metade da sala, cortinas de veludo vermelho escuro e um cheiro permanente de lavanda que ela mesma cultivava na pequena varanda. Em cada canto, havia uma história não contada. Foi ao organizar seus pertences que encontrei a caixa. Uma caixa de cedro, dessas que antigamente guardavam charutos importados, cuidadosamente escondida no fundo falso de sua cômoda vitoriana. Dentro dela, além de cartas amareladas pelo tempo, havia fotografias em preto e branco, recortes de jornal da década de 60 e um diário de capa em couro vermelho. Sentei-me na poltrona preferida de tia Celeste, aquela de onde ela costumava observar o pôr do sol da Baía de Guanabara, e abri o diário com mãos trêmulas. A primeira página trazia uma data: 15 de março de 1962. A caligrafia era firme, elegante como ela própria. Hoje o vi novamente. Estava mais bonito que nunca, regendo a sinfonia no 5 de Tchaikovsky. Seus gestos são como uma dança de amor com o ar. Cada movimento seu faz meu coração vibrar numa frequência que só ele conhece. Como posso amar tanto alguém que não me pertence? Como posso desejar os beijos de um homem que todas as noites volta para os braços de outra? Meu coração disparou. Ali estava, finalmente, o segredo que tia Celeste carregou por toda a sua vida. Não era apenas uma solteirona por escolha ou circunstância. Ela amara, e amara profundamente. As páginas seguintes revelavam uma história de amor digna dos romances mais intensos. O homem em questão era ninguém menos que Teodoro Marques, o lendário maestro que revolucionou a música clássica no Brasil nos anos 60. Casado, pai de 3 filhos e 20 anos mais velho que tia Celeste, ele a conheceu quando ela era uma jovem professora de piano no Conservatório Nacional de Música. Entre as cartas, encontrei fotografias dos dois. Numa delas, particularmente tocante, estavam sentados ao piano, seus corpos próximos demais para uma simples aula de música. No verso, uma única frase escrita à mão: para sempre teu, mesmo que nunca possamos ser verdadeiramente um do outro. TM. O romance durou 5 anos, sempre nas sombras, encontros furtivos em cafés discretos, beijos roubados nos corredores do conservatório, cartas apaixonadas trocadas através de um sistema elaborado que envolvia a cumplicidade de Dona Zuleika, que já naquela época trabalhava para tia Celeste. Mas foi uma passagem específica do diário que me fez engasgar com o ar, datada de 15 de setembro de 1967. Meu amor, hoje tive certeza. O fruto do nosso amor cresce dentro de mim. Como posso trazer uma vida a este mundo sabendo que ela nascerá marcada pelo impossível? Tua esposa Margarete está doente. Sei que jamais a deixarias neste momento. E eu, que sempre me orgulhei de minha retidão moral,
vejo-me transformada na outra, carregando em meu ventre a prova de nosso pecado. Deixei o diário cair no colo. A revelação era chocante demais. Tia Celeste esteve grávida? O que aconteceu com a criança? Por que nunca soubemos de nada? As páginas seguintes narravam uma viagem repentina a Paris, supostamente para um curso de especialização em música. Tia Celeste ficou fora por 1 ano inteiro. Quando voltou, segundo mamãe sempre contou, estava diferente. Mais reservada, mais melancólica. O mistério das visitas mensais ao cemitério começava a fazer um sentido terrível. Procurei entre os papéis alguma pista sobre o destino daquela criança. Foi quando encontrei, dobrado várias vezes, um recorte de jornal francês datado de março de 1968. A manchete anunciava o falecimento de uma brasileira e seu bebê recém-nascido em um hospital de Paris. Mas havia algo estranho naquela notícia. As datas não batiam exatamente, e o nome da mulher falecida era outro. Seria possível que... Neste momento, a campainha do apartamento tocou, interrompendo minha leitura. Através do olho mágico, vi Dona Zuleika. Ela estava pálida, segurando um envelope pardo. Dona Helena, disse ela com voz trêmula. Sua tia me pediu para lhe entregar isto 1 mês após seu falecimento. Disse que até lá, você já teria encontrado a caixa. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro dele, havia uma carta escrita à mão, datada de apenas 3 meses atrás, e uma chave antiga. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que já descobriu parte da minha história. Mas há muito mais a ser revelado. A chave que envio abre um cofre no Banco do Brasil, Agência Botafogo. Lá, você encontrará toda a verdade, não apenas sobre mim e Teodoro, mas sobre você mesma. Perdoe-me por ter guardado esse segredo por tanto tempo. Às vezes, o silêncio é a única forma de amor que nos resta. Com todo o meu amor, Tia Celeste. Olhei para Dona Zuleika, que me fitava com olhos marejados. A senhora sabia de tudo, não é? Ela assentiu lentamente. Sua tia carregou esse segredo por 56 anos, Dona Helena, e eu o carreguei junto com ela. Mas agora chegou a hora da verdade vir à tona. No mesmo dia, Banco do Brasil, Agência Botafogo. O cofre estava no subsolo do banco, numa sala fria e silenciosa como um jazigo. Enquanto o gerente girava a chave, senti o mesmo tremor nas mãos que Tia Celeste tinha quando tocava a sonata ao luar em seu Steinway. Alguns segredos, ela costumava dizer, são como essa música. Precisam ser tocados no tempo certo, nem antes, nem depois. Dentro do cofre, encontrei uma pasta de couro negro, dessas que parecem guardar não apenas documentos, mas também pecados. Ao lado dela, uma caixinha de veludo vermelho e um envelope lacrado com cera. A senhora pode usar a sala de reuniões, ofereceu o gerente, com aquela descrição típica de quem passou a vida guardando segredos alheios em cofres numerados. A sala tinha uma vista para o Pão de Açúcar, que naquele fim de tarde parecia mergulhado em uma névoa dourada. Tia Celeste amava essa vista. O rio, dizia ela, é como um amante infiel. Mesmo sabendo de suas traições, não conseguimos deixar de amá-lo. Abri primeiro a caixinha de veludo. Dentro, um colar de pérolas negras com um pingente em forma de clave de sol cravejado de pequenos diamantes. Reconheci a joia imediatamente. Era o colar que Teodoro Marques havia dado à esposa, Margarete, em seu 10º aniversário de casamento. A peça tinha sido destaque nos jornais da época, não apenas por seu valor, mas porque Margarete o usava na noite em que... Meu Deus! As datas começavam a fazer sentido. Com dedos trêmulos, abri o envelope lacrado. A letra de Tia Celeste, normalmente tão firme e elegante, aqui parecia hesitante, como se cada palavra tivesse sido escrita entre lágrimas. Rio de Janeiro, 15 de março de 2024. Minha querida Helena, quando você ler esta carta, eu já terei partido. Há segredos que pesam tanto em nossa alma
que só a morte pode nos libertar deles. O que vou lhe contar agora é um desses segredos. Margaret Marques não morreu de causas naturais naquela noite de 1968, como os jornais noticiaram. Ela descobriu sobre nós, eu e Teodoro, e sobre o bebê que eu esperava. Numa noite de temporal, ela me procurou no conservatório. Estava transtornada, com o colar de pérolas negras no pescoço e uma carta na mão. Uma das cartas de amor que seu marido me escrevera. Como pôde? Ela gritou, as palavras saindo como veneno de sua boca. Ele é meu marido, o pai dos meus filhos. Tentei acalmá-la, explicar que o amor não escolhe hora nem pessoa, mas ela não ouvia. Em sua fúria, avançou sobre mim. Na luta que se seguiu, ela tropeçou e bateu a cabeça na quina do piano. Quando percebi que ela estava morta, meu mundo desmoronou. Teodoro chegou minutos depois. Tínhamos um encontro marcado. Ele tomou todas as providências. Usou sua influência para que a morte fosse declarada como natural, resultado de um aneurisma. O colar, que tinha se partido na queda, ele guardou como prova silenciosa de nossa culpa compartilhada. Mas o destino é um dramaturgo cruel. Na mesma noite, comecei a sentir as dores. O bebê estava vindo antes do tempo, provavelmente pelo choque. Teodoro me levou às pressas para uma clínica discreta em Copacabana. Nossa filha nasceu ali, pequena e frágil como um passarinho caído do ninho. Sim, Helena, nossa filha, sua mãe. A mulher que você conheceu como sua mãe biológica, minha irmã Márcia, aceitou criar você como sua, para proteger todos nós do escândalo. Ela e o marido não podiam ter filhos, e o arranjo pareceu perfeito na época. Teodoro concordou. Ele já tinha perdido demais naquela noite, por isso nunca me casei. Como poderia? Meu coração já estava eternamente dividido entre o homem que amei e a filha que tive que entregar. Você, minha pequena, que cresceu me chamando de tia, sem nunca saber que nas tardes de domingo, quando tocávamos piano juntas, eram as mãos de sua verdadeira mãe, guiando as suas pelas teclas do Steinway. Teodoro morreu há 15 anos, como você sabe. O que ninguém sabe é que ele me visitou na véspera de sua morte. Estava velho, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho que me enfeitiçou na primeira vez. Trouxe consigo o colar partido de Margaret e uma partitura antiga, a sonata ao luar que tocamos juntos no dia em que nos apaixonamos. Nosso amor foi como esta música, Celeste, ele disse. Belo e impossível, mas ainda assim, perfeito em sua imperfeição. Na pasta que deixo para você, estão todos os documentos que provam o que lhe conto. Certidão de nascimento original, exames de DNA que mandei fazer secretamente, fotos, cartas. Mas há também algo mais precioso. As partituras que Teodoro compôs para você, sua filha que ele nunca pôde reconhecer publicamente. Perdoe-me, minha querida, por ter mantido esse segredo por tanto tempo. Cada vez que você me chamava de tia, uma parte de mim morria por dentro. Mas como dizer a verdade sem destruir a família que você conhecia como sua? Como revelar que seus pais não eram seus pais, que sua tia solteirona era na verdade sua mãe, e que seu pai era um dos maiores maestros que este país já conheceu? O cofre no cemitério que visito todo dia. 15 não guarda apenas as cinzas de Teodoro, como todos pensam. Lá também está enterrada a verdade sobre aquela noite, junto com o colar partido de Margaret e a partitura da sonata ao luar. Agora você sabe tudo. O que fará com essa verdade é sua escolha. Só peço que entenda. Cada decisão que tomei, cada mentira que contei, foi por amor. Amor a você, amor a Teodoro, amor à música que nos uniu e nos destruiu, com todo o amor que uma mãe pode ter, Celeste. Deixei a carta cair sobre a mesa, enquanto as últimas luzes do dia tingiam o pão de açúcar de vermelho sangue. Lá fora, um piano em algum apartamento começou a tocar a sonata ao luar. As notas flutuavam pela sala como fantasmas de um passado que se recusava a morrer. Peguei o celular e disquei o número que conhecia de cor. Alô, mãe,
Quer dizer, tia Márcia, precisamos conversar. Apartamento de Márcia, Leblon, mesma noite. O apartamento de Márcia, não consigo mais chamá-la de mãe, ainda mantinha aquele cheiro de café recém-passado e alfazema. Sentada em sua poltrona preferida, com os cabelos grisalhos presos num coque mal feito, ela parecia ter envelhecido 10 anos desde que comecei a falar. Então você já sabe, disse ela, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Celeste sempre disse que um dia a verdade viria à tona. A verdade é como uma nota desafinada, ela dizia. Por mais que tentemos ignorá-la, ela continua lá, perturbando a harmonia. Eu ainda segurava o colar de pérolas negras, passando os dedos pela quebra invisível que tinha sido meticulosamente restaurada. Cada pérola guardava um segredo. Cada diamante do pingente refletia uma mentira. Por que, tia Márcia? Por que manter essa farsa por tanto tempo? Ela se levantou com dificuldade e caminhou até uma estante antiga. De dentro de um livro empoeirado, O Cancioneiro de Petrarca, uma ironia que não me escapou, tirou um envelope amarelado. Sua mãe, Celeste, não contou tudo na carta. Há mais, muito mais nessa história. O envelope continha uma foto que nunca tinha visto antes. Nela, tia Celeste, minha verdadeira mãe, estava sentada ao piano, grávida, olhando com adoração para Teodoro Marques, que regia um grupo de músicos invisível para a câmera. A data no verso: 14 de março de 1968, um dia antes da morte de Margarete. Naquela noite, começou Márcia, sua voz tremendo como uma corda de violino prestes a se romper. Eu também estava no conservatório. Celeste não sabia, ninguém sabia. Mas eu seguia Margarete há semanas. Eu tinha descoberto sobre o caso antes dela, através de conversas sussurradas nos corredores do conservatório onde eu também dava aulas de teoria musical. Meu coração parou por um instante. Você estava lá? Sim, respondeu ela, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Vi tudo. Vi Margarete confrontar Celeste. Vi a luta. Vi quando ela caiu. Mas o que sua mãe não sabe, o que ninguém nunca soube, é que Margarete não morreu da queda. Senti o sangue gelar nas veias. Como assim? Ela estava viva quando bateu a cabeça. Atordoada, sangrando, mas viva. Eu poderia ter chamado ajuda, poderia ter salvado ela, mas não chamei. Meu Deus, tia, por quê? Márcia se levantou novamente, agora caminhando até a janela. Lá fora, o rio brilhava como sempre, indiferente aos dramas que se desenrolavam em seus apartamentos. Porque eu amava Teodoro também. A revelação caiu como um raio em céu azul. Márcia continuou, as palavras saindo como uma confissão há muito represada. Eu o amava desde que éramos jovens, antes mesmo dele conhecer Margarete. Mas ele nunca me viu. Eu era apenas a irmã mais nova de Celeste, a professorinha sem graça de teoria musical. Quando descobri sobre o caso dele com minha irmã, algo morreu dentro de mim. E quando vi Margarete caída, foi como se o destino tivesse me dado uma escolha. Você a deixou morrer. Sim, fiquei ali, escondida, observando enquanto a vida deixava seu corpo. Minutos depois, Teodoro chegou. Celeste estava em pânico. Ele assumiu o controle da situação, como sempre fazia. Foi ele quem sugeriu usar sua influência para encobrir a verdadeira causa da morte. E quanto a mim, por que você aceitou me criar? Márcia voltou a se sentar, agora parecendo ainda mais velha e cansada. Porque era minha chance de ter algo dele, mesmo que fosse através de você. Sua mãe estava destruída pela culpa. Teodoro estava desesperado para proteger sua reputação e a memória de Margarete. Eu ofereci a solução perfeita. Um casal sem filhos, disposto a criar um bebê em segredo. De repente, uma música começou a tocar no apartamento vizinho. Era a Sonata ao Luar, novamente, como se o próprio destino quisesse sublinhar a ironia da situação.
Sabe o que é mais terrível? Continuou Márcia. Eu amei você como se fosse realmente minha filha. Cada momento, cada sorriso, cada lágrima, tudo foi verdadeiro. A mentira estava apenas no início, mas o amor foi real. Levantei-me, caminhando até a estante onde dezenas de fotografias contavam a história de uma família que agora descobria ser construída sobre mentiras. Eu bebê nos braços de Márcia. Eu criança ao piano com tia Celeste. Eu adolescente em um recital, tocando uma peça que agora percebia tinha sido composta por meu verdadeiro pai. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Márcia, tirando mais um envelope da gaveta da escrivaninha. Teodoro deixou algo para você antes de morrer. Ele sabia que um dia a verdade viria à tona. O envelope continha uma partitura manuscrita. No topo, em sua caligrafia elegante, estava escrito: para minha filha Helena, a música que nunca pude tocar para você. Ele a compôs nos últimos dias de vida, explicou Márcia. É uma peça para piano e orquestra. O nome é Segredos em Lá menor. Olhei para as notas no papel, cada uma delas parecendo pulsar com vida própria. Era como se, através da música, meu pai estivesse tentando me dizer tudo que nunca pôde em vida. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem do advogado de tia Celeste. Precisamos conversar urgentemente. Encontraram algo no cofre do cemitério. Cemitério São João Batista, manhã seguinte. O sol ainda não tinha nascido quando cheguei ao cemitério. O advogado, Dr. Paulo Mendes, me esperava junto ao jazigo da família Marques, segurando uma pasta preta e um objeto embrulhado em veludo roxo. Encontraram isto ontem à noite, durante a limpeza do cofre, disse ele, entregando-me o embrulho. O zelador ia jogar fora, pensando ser lixo antigo, mas notou algo estranho no peso. Minhas mãos tremiam ao desembrulhar o veludo. Dentro, havia um pequeno gravador antigo, daqueles de fita cassete, e 3 fitas numeradas. Junto, um bilhete amarelado com a caligrafia de Teodoro, para ser entregue à minha filha Helena, quando a verdade vier à luz. Há mais uma coisa, disse o advogado abrindo a pasta. Seu pai, o maestro Teodoro, deixou um testamento secreto. Ele modificou seu testamento original 1 semana antes de morrer, reconhecendo você legalmente como sua filha. Mas isso não veio à tona quando ele morreu. Porque havia uma cláusula especial. O testamento só deveria ser aberto após a morte de Celeste. Teodoro sabia que ela precisava partir primeiro, para que toda a verdade pudesse ser revelada sem machucá-la. Olhei para o jazigo, onde o nome de Teodoro Marques brilhava em letras douradas ao lado do de Margarete. A ironia da situação não me escapou. Até na morte eles permaneciam juntos, guardando segredos. Voltei para o carro e coloquei a primeira fita no gravador antigo. A voz de Teodoro preencheu o espaço, ainda poderosa mesmo através da gravação envelhecida. Minha querida filha, se você está ouvindo isto, significa que finalmente conhece a verdade sobre seu nascimento. Há tanto que quero lhe dizer, tanto que guardei por todos esses anos. Primeiro, preciso que você entenda. Seu nascimento foi o momento mais feliz e mais trágico da minha vida. Feliz porque você era a materialização do amor verdadeiro que senti por sua mãe, Celeste. Trágico porque veio ao mundo marcada por uma morte que nos assombraria para sempre. Mas há algo que ninguém sabe, nem mesmo Celeste ou Márcia. Naquela noite fatídica, quando Margarete morreu, eu também estava no conservatório antes do horário combinado com Celeste. Vi quando Márcia observava tudo escondida. Vi quando ela poderia ter salvado Margarete, mas escolheu não fazê-lo. Sim, minha filha. Eu sabia. Sabia que Márcia me amava. Sabia que ela deixou Margarete morrer. E carreguei esse conhecimento como mais um peso em minha consciência já sobrecarregada. Não a denunciei porque isso destruiria não apenas ela, mas toda a nossa família, incluindo você, que ainda nem havia nascido. Perdoe-me por não ter sido o pai que você merecia. Cada vez que a via nos recitais,
Tocando minhas composições sem saber que eram mensagens de amor do seu pai, meu coração se partia um pouco mais. A música foi a única maneira que encontrei de estar presente em sua vida. Há uma última composição que deixei para você. Está junto com estas fitas. Uma peça chamada Requiem para os Vivos. É a história de todos nós, traduzida em notas musicais. Cada compasso conta um segredo. Cada pausa guarda uma confissão. Use-a como quiser. Revele ao mundo ou mantenha-a apenas para você. Assim como esta história, a música agora lhe pertence. A gravação terminou com o som de Teodoro tocando os primeiros acordes do que reconheci ser a peça que encontrei na casa de Márcia. As outras 2 fitas continham mais revelações. Conversas gravadas com Margarete nos últimos dias de sua vida, onde ela confessava saber do caso com Celeste há meses. A verdadeira história do colar de pérolas negras, que era uma herança de família dos Marques, e simbolizava uma maldição de amores proibidos. Detalhes sobre uma fortuna escondida em obras de arte e partituras raras. Quando o sol finalmente nasceu, iluminando os jazigos com sua luz dourada, tomei minha decisão. Liguei para Márcia. Tia, precisamos conversar. Sobre tudo, sobre aquela noite. Você sabe, não é? Ela respondeu, a voz quebrada. Sim, e acho que está na hora de tocarmos o Requiem para os Vivos. Em público, com a verdadeira história por trás dele. 3 meses depois, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro estava lotado. No palco, uma orquestra completa aguardava. Ao piano, eu. Na primeira fila, Márcia, agora mais magra e envelhecida, mas com um olhar de paz que nunca tinha visto antes. Antes de começar a tocar, olhei para a plateia. Esta noite vou contar uma história através da música. A história de um amor proibido, de segredos guardados por décadas, de 3 mulheres que amaram o mesmo homem e de uma filha que nasceu desse amor. É a história da minha família, com todas as suas sombras e luz. Os primeiros acordes do Requiem para os Vivos preencheram o teatro. Na música, pude ouvir o amor de Teodoro e Celeste, a obsessão silenciosa de Márcia, o desespero de Margarete. Cada nota era uma confissão, cada acorde uma absolvição. No camarote principal, vazio exceto por um buquê de lírios brancos, imaginei tia Celeste sorrindo. Finalmente, todos os segredos tinham sido revelados. Todas as notas desafinadas encontrado seu lugar na harmonia maior da vida. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio absoluto. Depois, a plateia explodiu em aplausos. Mas eu não os ouvia. Em minha mente, estava de volta àquelas tardes de domingo, tocando piano com tia Celeste, minha mãe, enquanto ela me ensinava que algumas histórias só podem ser contadas através da música.